Paz do Senhor para todos. Nós gostaríamos de convidar aqueles que estão ao fundo para que tomem os seus lugares. Nós vamos dar início a essa sessão solene dessa Assembleia Geral. Nós vamos iniciar essa sessão no nome de Jesus. A gente cumprimenta também aqueles que estão nos acompanhando de suas casas. Essa cerimônia também está sendo transmitida. Então, nós cumprimentamos os que estão aqui, os que estão em casa, e nós vamos começar no nome do Senhor Jesus. Essa é uma sessão solene, onde será concedido um título de professor honoris causa. Esse é um título que o CETAP, Centro de Estudos Teológicos da nossa denominação, concede com autorização do Conselho de Educação, e esse título é outorgado a personalidades, professores ou não, do quadro do CETAP, que hajam contribuído de modo notável na atividade acadêmica, teológica, eclesiástica, ou na área do ensino, pesquisa ou produção intelectual, direta ou indiretamente, que colaboraram com o prestígio da Igreja Adventista da Promessa. Nós temos a alegria nessa oportunidade, nessa tarde, de participar dessa sessão solene para concessão desse título para dois pastores, professores da nossa denominação, o pastor Genésio Mendes e o pastor Rivaldo Correia. Nós vamos iniciar, no nome de Cristo, essa sessão. Os que puderem, eu peço que se coloquem de pé. Eu vou fazer a leitura de um texto em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Esse texto da Escritura Sagrada nos diz o seguinte, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Vamos orar no nome de Jesus, pedindo a bênção dele para esse momento? Senhor, nós te glorificamos, meu Deus. Nós estamos reunidos para uma cerimônia muito especial e importante para nós, Deus. Esse texto da tua palavra é claro em dizer que o Senhor deu dons para os seres humanos, e o Senhor presenteou a sua igreja com mestres. O Senhor presenteou a sua igreja com mestres para que os santos fossem preparados para a obra do ministério, para que os santos amadurecessem. Nós glorificamos o teu nome, Deus. Hoje, 2 mestres da nossa denominação serão homenageados aqui. E nós suplicamos para o Senhor a tua bênção para essa cerimônia, Deus. No nome de Cristo Jesus, que tudo que acontecer aqui glorifique o teu santo e glorioso nome, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ouvir um louvor com o pastor Josiel. Paz do Senhor Jesus a todos. Satisfação poder participar desse momento tão sublime para a nossa igreja. Eis-me aqui. Pode cantar também, viu? Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, por te conhecer a ti como eu conheço a ti.
o chamado que um dia fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e coloco-me submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e coloco-me submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e coloco-me submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar, para o teu querer em me realizar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem tomar assento. Nesse momento nós vamos ouvir uma palavra do pastor Adelmilson Júlio Pereira, que é o presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, os internautas que estão nos acompanhando. Cumprimentamos também os professores, pastor Genésio Mendes, Rivaldo Correia de Melo Filho e os familiares aqui presentes. É uma honra, em nome da Igreja Adventista da Promessa, recebê-los aqui para essa solenidade tão importante. Eu gostaria de destacar um texto da Palavra de Deus, nesses rápidos minutos, está em Filipenses capítulo 2, verso 30. Paulo vai dizer assim, Filipenses 2, verso 30. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Alguns vão dizer que a carta de Paulo aos Filipenses é a última carta da prisão. Então o apóstolo estava na expectativa de ser livre e visitar os irmãos.
E nessa expectativa, ele faz uma recomendação importante. E esta recomendação, ela acontece justamente por conta de uma situação que aconteceu. Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, e um amado irmão foi da igreja de Filipos levar provisões e consolo à vida de Paulo. E quando o amado irmão chega a Roma, ele fica doente. E a doença desse irmão entristece demais a igreja filipenses. Esse irmão se chamava Epafrodito. E nesse texto, Paulo vai dizer que Epafrodito e Timóteo eram homens que mereciam honra dos filipenses. A gente sabe, irmãos e irmãs, docentes aqui presentes, que ninguém merece honra a não ser Jesus. Mas por que Paulo então destaca que algumas pessoas poderiam ser consideradas na igreja de Filipos? Paulo vai destacar, e no capítulo 2, verso 26, ele vai dizer o seguinte: homens que merecem honra são pessoas que estão angustiadas ou que ficam angustiadas por causa das outras pessoas. Homens que merecem honra são homens que ficam angustiados por causa dos outros, por causa da igreja. Capítulo 2, verso 26. No capítulo 2, verso 27, Paulo vai dizer: homens que merecem honra experimentam milagres da parte de Deus, têm intimidade com Deus, têm vida com Deus. Paulo diz mais, no capítulo 2, verso 30, homens que merecem honra estão dispostos a dar a sua vida por causa da obra, por causa do evangelho, por causa da missão que eles abraçaram. E por fim, ele vai dizer: se sofre angustiado por causa da igreja, se tem experiência com Deus, se estão dispostos a morrer pela obra, ele recomenda então, no capítulo 2, verso 29, ele vai dizer: e peço a vocês que recebam no Senhor com grande alegria. A recepção desses irmãos em Filipos seria uma alegre recepção. Paulo exorta os irmãos, nesta carta, a honrar esses dois irmãos. Porém, ele já exortou em outros lugares os irmãos a terem honra na igreja de Jesus. E a gente sabe que no Novo Testamento as pessoas não eram destacadas por sua função importante. Então Paulo vai dizer: as pessoas dignas de honra do ponto de vista do evangelho são aquelas pessoas voluntárias que elas passam a assumir serviços necessários na igreja por conta do seu chamado, por conta da vocação, por conta da missão que elas receberam de Deus. Paulo dá grande valor para a necessidade da igreja reconhecer verdadeiros irmãos e irmãs que batalharam, que lutaram, que se desgastaram na obra de Cristo. Por esta razão, a Igreja Adventista da Promessa reconhece nesses dois pastores, Genésio Mendes e Rivaldo Corrêa de Melo Filho, homens dignos de honra por terem servido a Jesus e continuam servindo a Jesus, especialmente na pregação da palavra e no ensino da palavra de Deus. 1 Timóteo 5, verso 17, o apóstolo vai repetir: os presbíteros que lidam bem, os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles
cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pastores Genésio Mendes e Rivaldo Correia de Melo Filho. Nós do corpo docente do Centro Teológico Adventista da Promessa, CETAP, nós da diretoria geral, da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa no Brasil e do corpo ministerial, com quase 600 pastores espalhados pelo Brasil, nós os reconhecemos como professores em nossas escolas teológicas e em nossa comunidade de fé. E oramos para que vocês continuem frutificando para o bem da Igreja Adventista da Promessa e para a glória de Deus. Os parabéns da Igreja Adventista da Promessa. Amém, graças a Deus. Para aqueles que estão nos acompanhando, para os presentes, a nossa denominação tem um conselho de educação, que é responsável por estabelecer parâmetros para todas as nossas instituições de ensino. É um conselho composto por 11 pessoas e nesse momento eu gostaria de chamar o pastor Genésio Mendes Júnior, que é o diretor do Conselho de Educação, para que ele também dê a sua palavra. Graça e paz de Jesus a todos os irmãos presentes aqui, aos presentes nesta mesa, aos que estão em casa, nos assistindo agora ou em algum outro lugar. É um privilégio poder estar com vocês aqui nesta tarde, de maneira especial por receber aqui para esta homenagem, para esta titulação, o pastor Rivaldo e o meu pai, pastor Genésio Mendes. O Conselho de Educação Adventista da Promessa é um conselho que atua, como disse o pastor Eleilton, na área de ensino da igreja, nas aprovações dos cursos, na análise das diversas temáticas envolvendo o ensino teológico. Mas o ensino teológico adventista da promessa tem uma história, uma longa história, uma história que podemos dizer de 90 anos. Mas hoje aqui nós também estamos diante da história. E aí me permita uma fala mais pessoal. Não sei se o pastor Rivaldo vai se lembrar, mas eu, um garoto office boy da Convenção Paulista, eu lembro dele chegando, um jovem pastor, e tive muitas conversas com ele naquela época que tenho certeza de alguma forma me forjaram e me influenciaram. Obrigado, pastor Rivaldo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Pastor Genésio Mendes, essa foi o texto da minha primeira mensagem com 8 anos de idade, escrita pelo senhor. O senhor escreveu, a partir desse texto, a primeira mensagem que eu preguei na Igreja Adventista da Promessa. O senhor é uma referência de ensino para a denominação, está na história da denominação. Para quem não sabe, estamos diante da chave inglesa, como era conhecido, aquela chave que dava um jeito em qualquer situação. O pastor Rivaldo sabe bem disso também. E é um privilégio estar diante de vocês, porque esse ensino consistente da Igreja Adventista da Promessa passa por um homem como o senhor, não só do ponto de vista da formalidade, mas também da informalidade, nas casas. Homens como o pastor Genésio, homens como o pastor Rivaldo, ensinaram a muitos de nós a ensinarmos os nossos filhos. E eu não poderia deixar de dizer que esse homem viajando e levando o ensino formal promessista através dos seus escritos, do doutrinal e tantos outros materiais, deixou alguém em casa que também me ensinava as sagradas letras, e eu agradeço de ter minha mãe aqui presente também, a diaconisa Eunice. É um privilégio tê-la aqui, porque esses dois
fazem parte da história do ensino da Igreja Adventista da Promessa, mas também fazem parte do meu ensino. E eu acrescento, pastor Rivaldo, como disse, faz parte também daquilo que forjou e tem forjado a Igreja Adventista da Promessa. Que o Conselho de Ensino da Igreja continue a ser uma referência daquilo que sempre fomos. Se hoje podemos falar no modo missão, é porque temos bases sólidas no modo ensino, no modo doutrina. Que Deus continue a abençoar homens como vocês. Privilégio conhecê-lo, pastor Rivaldo. É um privilégio ser seu filho, pai e mãe. E os meus demais irmãos aqui, parentes que estão aqui junto comigo. Pastor Edmilson, a minha irmã Deise, esposa, esposo e filhos. Obrigado, agradeço a todos. Continuem orando para que essa igreja permaneça íntegra no ensino e cada vez mais forte na missão que Deus nos empenhou. Amém. A nossa denominação tem 2 instituições de ensino em nível teológico funcionando atualmente. Uma delas é o Seminário Teológico Promessista, conhecido por nós como STP, que é a instituição responsável pela formação pastoral. Nós temos alguns jovens, inclusive, que dentro de uma semana estarão encerrando os seus estudos, pelo menos a parte formal dos seus estudos aqui em Cosmópolis. E liderando esse seminário, nós temos o pastor Alessio Gomes de Oliveira. Eu queria convidá-lo também para dar a sua palavra nessa solenidade. Que a graça e a paz estejam com todos. Eu gostaria de ler com vocês Efésios, capítulo 4, os versículos 11, 15 e 16, que dizem assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Eu gostaria de seguir um pouquinho nessa linha do pastor Júnior e ter uma palavra assim um pouco mais pessoal também. O Seminário Adventista da Promessa, ele tem início em 1963, lá em Maringá. De lá para cá, ele vem formando pastores, missionários, para anunciarem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Tem dado uma excelente contribuição, dando direcionamento em todas as áreas, para nós, para aqueles que vieram antes de nós, para muitos que estão aqui seminaristas e por aqueles que vocês vão enviar ainda, como é o caso de uma nova turma a partir do ano que vem. A importância da educação teológica, ela é fundamental para todos nós. Quando nós falamos de um seminário teológico promessista, nós falamos de preparar homens e mulheres para uma vida piedosa. Não é apenas teologia de fato, é também teologia, mas é vida prática, exemplo de vida. Um exemplo de vida que o pastor Genésio Mendes tem dado para toda a família, mas também para todos nós. A gente sempre tomou um pouquinho emprestado ao pastor Genésio, toda a instituição, e eu acho que os filhos sabem muito bem o que é isso, né? Porque o pastor Genésio correu o mundo todo. O pastor Rivaldo, um outro grande homem de Deus, ajude-me que o diga, quantas e quantas vezes tiveram que ceder, né, Diaconisa Eunice, para poder liberar o pastor Genésio, liberar o pastor Rivaldo para correr o Brasil e o mundo falando deste evangelho. A IAP, que nós tanto amamos, 90 anos de história. Este ensino, de uma forma sistemática, visando a formação de pastores, já se vão aí por 60 anos.
Desde 1963, a educação teológica tem sido um alvo constante da preocupação de toda a liderança atual, na pessoa do pastor Adelmilson Júlio Pereira e todas as lideranças que passaram antes dele. Nessas 6 décadas, a educação teológica deu passos importantes. Cada geração recebeu o cuidado que necessitava. Cada geração. A minha geração, as que vieram antes, as que vieram depois. A igreja tem dado o melhor que pode para esses jovens, turma 21 e 22. Ela vai caminhar e vai melhorar ainda mais na turma 23 e 24. E é assim, porque a igreja entende a importância do ensino teológico. É uma área que ela nunca foi negligenciada, desde Maringá, no Paraná, até Cosmópolis, em São Paulo. Desde o Instituto Bíblico Adventista da Promessa até o Seminário Teológico Promessista. Desde a ênfase dogmática das primeiras décadas até a ênfase teológica dessas 2 últimas décadas. Desde as provas rodadas no mimeógrafo, que eu fiz isso muitas vezes, mas não colei. Não colei. Desde as provas no mimeógrafo até as disciplinas online no sistema digital. Desde as salas quentes e simples até as salas com ar-condicionado, TV e lousa de vidro. Desde a teologia de nível simples até o bacharel em teologia, pós em teologia, mestrado e em breve doutorado. Nosso Senhor esteve cuidando desta área da igreja. Os nossos líderes foram formados. O ensino religioso sistematizado, aperfeiçoado ao longo dos anos, ao longo das décadas. Sermões, um texto dentro do contexto e uma aplicação perfeita para os nossos dias. Crescemos e continuamos crescendo. Geração vai e geração vem. Gerações foram, gerações virão. Cada uma dando o sustento do ensino do Evangelho a seu tempo. E nessa conclusão, eu gostaria de dizer aos irmãos, os que estão aqui à mesa, irmãs e irmãos que estão em suas casas e esta assembleia. Nós temos o privilégio de ver a história. Nós estamos diante de 2 dos maiores expositores do Evangelho de forma acadêmica aqui com a gente. Pastor Genésio Mendes, pastor Rivaldo Correia de Melo Filho. A contribuição que vocês deram, dão e continuarão dando, só lá na glória que nós conseguiremos dimensionar. Mas nós queremos registrar a nossa gratidão. No que diz respeito ao pastor Genésio Mendes, nosso mestre, nosso professor, pastor e amigo, deixe-me tomar mais um minutinho do meu tempo aqui. Eu me converti, pastor Genésio, em 1984, conheci Jesus. Eu era de Pacaembu, Alta Paulista, Dracena, Irapuru, né? Quem é da Oeste Paulista conhece bem aí, Helder. Lá em Pacaembu. Comecei a fazer o doutrinal presbítero Duda. E depois de 1 ano e meio eu seria batizado em Oswaldo Cruz. Peguei o doutrinal daquela época. Pastor Genésio Mendes. Comecei a ler e fui ministrado. Naquela época você tinha que estudar os 30 pontos. E teria que ir bem, senão você tinha que estudar de novo. Pastor Genésio Mendes, e aí alguém me disse, o presbítero Duda, diácono João Leal, me falou que o pastor Genésio ainda era vivo. Era bem novo naquela época, pastor, porque tem 40 anos atrás. Né? E que era um dos maiores defensores do Evangelho e da promessa no que diz respeito a Daniel e Apocalipse. Me apaixonei, eu queria conhecer. E eu fui conhecendo a história da igreja, um pouquinho, dentro, eu tinha 16 anos. Mas quando me falaram do pastor Genésio, quando me falaram da sede em Vila Maria e quando me falaram do nascimento em Vasco da Gama, Gerson, aquilo me ardia o coração de uma forma que eu pedi a Deus 3 coisas. E Ele me concedeu essas 3 coisas que eu pedi no início do meu ministério. Eu queria conhecer o pastor Genésio Mendes.
Isso eu queria conhecer. Aquilo, no meu coração, eu precisava conhecer esse grande defensor do Evangelho, o autor do Doutrinal. Aquilo mexeu, pastor. Passou muito tempo para eu falar isso, né, pastor? Podia ter falado antes. Mas Deus me deu essa oportunidade. Eu queria conhecer o pastor Genésio Mendes. Queria conhecer o pastor Genésio Mendes. Eu queria conhecer a igreja de Vila Maria. E eu queria conhecer o Vasco da Gama. Eram 3 coisas que o meu jovem coração de adolescente lá em Pacaembu desejava. O tempo passou, vim para Limeira. Senti o chamado, fui para o seminário em 86. Pastor Genésio, eu nem sei quais eram as aulas que vieram antes da do senhor. Eu não que eu menosprezava, porque tudo foi muito importante, mas eu queria a dogmática do pastor Genésio Mendes. Quando o pastor Genésio Mendes, que eu fiquei sabendo que ele já tinha chegado, que ele abria aquela porta, meu irmão, pensa no negócio. Aquilo mexeu com a minha vida e mexeu com a vida antes, durante e depois. Foi um dos maiores momentos da minha vida ministerial, pastor Genésio. A hora que o senhor pegou aquele gizinho, aquela luz, aquela lousa toda verde, riscando lá, cheia de poeira, né? Que era assim, né? Não tinha lousa de vidro. E o senhor passou a primeira aula. Eu anotei tudo e tenho anotado até hoje. Deus me deu essa alegria. Deus me deu depois as alegrias de pastorear Vila Maria e de pastorear o Vasco da Gama. Então, Deus me deu muito mais do que eu merecia na vida ministerial. E o senhor fez parte dessa história, pastor. Muitíssimo obrigado. Sou eternamente grato e devedor a tudo que o senhor fez, tanto pela instituição que me alcançou, mas também pela minha vida pessoal. O senhor é um exemplo para a gente. Muitíssimo obrigado. No que diz respeito ao pastor Rivaldo Correia de Melo Filho. Amigos de quarto do IBAP. No mesmo quarto, ele em cima, não, eu em cima, ele embaixo. Noites e mais noites. Amigos de muitas vigílias. Essa paulistana, na época, não tinha essa divisão, né, Riva? Onde ele ia, eu ia. Levava a mala dele. Até hoje eu levo a mala dele. Amigos de muitas vigílias, amigos de diversas horas. E eu gostaria de dizer também, Riva, que fora Nêmora, ninguém sabe tanto da minha vida como o Rivaldo. O Rivaldo é meu confidente. Ele sabe disso. É ele que eu ligo, é ele que eu falo, é ele que eu me abro. E a gente tem... É mais do que um amigo, é mais do que um irmão. O Riva, ele influencia a minha vida em todas as áreas. É um exemplo de homem de Deus. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Muitíssimo obrigado. O orgulho, para mim, neste momento de solenidade, em que esses 2 grandes homens são colocados diante de Deus, o reconhecimento ao pastor Genésio Mendes, ao pastor Rivaldo, eu me sinto extremamente orgulhoso por fazer parte, neste momento, da diretoria do Seminário Teológico Promessista, porque me permitiu ter essa palavra e poder falar com vocês. Esses 2 grandes homens de Deus, 2 figuras das mais importantes no promessismo, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E aqui, eu gostaria de encerrar dizendo a nossa gratidão, Diaconisa Eunice, Edmilson, Júnior Mendes, aos demais familiares, as muitas ausências do papai, e não foram poucas. Muitas viagens, não foram poucas. Mas o Senhor dará a devida recompensa. Já está dando aqui, mas ainda existe algo glorioso que aguarda o pastor Genésio, pastor Rivaldo. Leva essa minha palavra a Ruth, a Samara e a Joadime, por ter emprestado você para a gente. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deus abençoe ricamente. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Nós dissemos que a nossa denominação ela tem 2 instituições de ensino teológico funcionando, e a outra é o CETAP, é o Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa, e também trabalha com formação na área de teologia. A diretora do CETAP é a missionária Célia Beltrán. Por conta de alguns compromissos, ela não pôde estar conosco aqui. Então, representando a diretoria do CETAP, nós temos aqui o vice-diretor do Centro de Estudos Teológicos, o pastor Mateus Almeida, e nós também o convidamos para que ele dê a sua
palavra nesse momento de solenidade. Ó Senhor, irmãos, irmãs, estamos diante, como diz o pastor Adelmilson, de um momento histórico para a Igreja da Promessa e para mim é uma satisfação, uma honra muito grandiosa poder participar desta solenidade. Estamos diante de um momento solene e o meu papel aqui é falar sobre o CETAP, antiga FATAP, né? Em 25 de novembro de 1994, a Junta Geral Deliberativa lá em Campo Paulista, né? Campo Limpo Paulista, aprovou e criou a instituição da FATAP. Em 2017, por questões de organização, o seu nome foi alterado para CETAP, que é o Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa. E desde então, o CETAP ele sempre valorizou e continua valorizando a docência. Hoje o CETAP, ele talvez estimulado ali pelo STP, né, pelo seminário, ele alcança a denominação com o ensino teológico. E eu vejo no CETAP a base do ensino tanto da vida do pastor Genésio Mendes quanto da vida do pastor Rivaldo Correia, que são ávidos apologetas, teólogos, mestres natos, né, da palavra do Evangelho. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que agora o nosso Salvador foi manifestado, Jesus Cristo, e ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E Paulo diz assim: deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Este Evangelho precisa de pregadores, de apóstolos e mestres. E para mim, eu estou diante de dois mestres aqui do Evangelho. O pastor Genésio Mendes dispensam as palavras, a instituição, né? O tem como referência. E desde pequeno, assim como o pastor Alessio, e eu acredito que todos os irmãos que aqui estão presentes, né, trilharam ali os ensinamentos do doutrinal. Eu passei pelo menos 4 anos na classe batismal estudando doutrinal, antes de me batizar. E eu não tive o privilégio de ter aula, né, no seminário, 2008, 2009, com o pastor Genésio Mendes, mas os seus ensinos ecoavam ali. Mas eu tive o privilégio e a honra de ter tido aula com o pastor Rivaldo Correia. E para mim, para eu falar aqui sobre o pastor Rivaldo, é uma alegria muito grande, porque em um dos momentos de algumas das aulas, o pastor Rivaldo dizia para a gente: olha, hoje nós temos aqui a diretoria geral, a diretoria do seminário, a diretoria do CETAP, os professores, mas nós vamos passar. Amanhã vocês vão estar aqui. E como vocês estarão vai fazer toda a diferença. Tem uma coisa que eu carrego no meu coração dessas aulas, são essas falas. Vocês precisam estar ali para servir as pessoas, para servir os pastores, para servir aos irmãos e às irmãs. Porque eles estão agora servindo vocês para que vocês cheguem aqui. E o CETAP hoje, ele tem as suas instituições de valorização. Hoje nós temos o curso de bacharel, em nível de bacharelato. Eu tive o privilégio de participar da primeira turma de bacharel no seminário. E o CETAP ele impulsiona isso para o Brasil e para fora do Brasil. Nós temos os cursos de pós-graduação, né? Algumas convenções têm esse curso acontecendo lá atualmente. E além disso, nós temos o curso do mestrado atualmente acontecendo, que é justamente para a formação, para a valorização, para o incentivo dos nossos professores, dos nossos mestres. E se Deus der graça, a partir de 2025, segundo o plano eclesiológico da promessa, a gente ainda vai ter o doutorado. Isso tudo, irmãos e irmãs, é fruto de homens e de mulheres que trabalharam lá atrás na história da igreja. E nós temos aqui hoje a honra de poder conceder um título de honra merecidíssima a 2 desses grandes homens, a 2 desses grandes personagens da nossa história. Em uma das aulas, o pastor Rivaldo Correia, não tem como, irmãos, não tornar pessoal esse momento para nós aqui. Isso não é demagogia, isso é verdade pura.
Nós aprendemos com esses homens. Além do Evangelho, além das doutrinas, doutrina do Espírito Santo, nós fomos... Eu me lembro que o pastor Rivaldo falava, olha, vocês são muito bons de teorias, mas vocês querem experimentar o poder do Espírito Santo de Deus? Então dobra o seu joelho aí. E nós vamos ter uma aula prática hoje. E daqui a pouco nós vemos um grupo de seminaristas ajoelhados, orando em línguas, magnificando o nome do Senhor da igreja, revestidos pelo poder de Deus, porque um homem de Deus, cheio desse poder, nos direcionou e disse, vocês precisam desse poder para viver este evangelho. Então isso para mim é muito caro, é muito precioso. E eu tenho uma grata e dupla alegria de poder participar deste momento. Eu louvo a Deus, eu trago aqui as palavras da missionária Célia, ao pastor Genésio, ao pastor Rivaldo, um grande abraço. Ela lamenta não poder estar, por motivos de força maior, mas ela pede para a gente entregar um abraço. Então, se vocês me permitirem, eu quero dar um abraço meu e um abraço em nome da missionária Célia, que hoje é a nossa líder, né? A nossa diretora aqui do CETAP, o Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa. O CETAP, ele tem uma relevância muito grande para a nossa denominação. E com a graça de Deus, com a oração, o joelho no chão, com o poder do Espírito Santo, este ensino vai servir à missão. Uma das máximas do CETAP é servir à missão e transformar a vida das pessoas. E isso só pode ser feito pelo Evangelho. Mas para isso nós precisamos de mestres que defendam e ensinem esse Evangelho com amor e paixão. E nós glorificamos a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, para a glória dele. Nós vamos então passar para o momento da concessão do título, professor honoris causa. Nós pedimos então para o pastor Mateus Almeida, nós vamos descer para proceder essa outorga aqui na parte de baixo do nosso auditório. Por gentileza, pastor Mateus e demais convidados que estarão participando. Bom, nós declaramos aberta, então, agora, oficialmente, esta solenidade de diplomação, de titularidade, de honoris causa para os professores e pastores Genésio Mendes e Rivaldo Correia de Melo Filho. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé neste momento, por gentileza. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Genésio Mendes, aqui à esquerda, por gentileza. Na qualidade de vice-diretor do CETAP, eu concedo ao pastor Genésio Mendes o título de professor honoris causa pelos méritos do saber, seu notório saber, pelo seu brilhantismo na docência acadêmica da instituição, da Igreja Adventista da Promessa, e pela sua grande contribuição, todos, inclusive aqui presentes. Receba o nosso título, pastor Genésio Mendes.
Agora, quero convidar o pastor Rivaldo Correia. Por gentileza, pastor. Na qualidade de vice-diretor do Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa, eu concedo o título de professor honoris causa, pastor Rivaldo Correia de Melo Filho, pelo seu brilhantismo, pelo seu grande esforço e trabalho, tanto na academia da instituição, quanto na vida cristã, e pelo seu notório saber. Que Deus o abençoe. É o meu título. Estes grandes homens de Deus não caminharam sozinhos, tem grandes mulheres que o acompanharam. Eu gostaria de convidar aqui também a diaconisa Eunice para receber uma homenagem. O Joadim não pôde estar presente, mas, por gentileza, pastor Rivaldo, leve também uma homenagem à sua esposa, a sua irmã Joadim. Por gentileza, se você pudesse assentar por um instante. Agora nós vamos conceder a palavra aqui aos nossos professores, honoris causa. Primeiro, pastor Rivaldo Correia, para uma palavra para a Assembleia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Ao meu Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. E ao Espírito Santo que me tirou da igreja presbiteriana, me trouxe para a igreja da promessa
porque um dia, quando criança, fui apresentado em 1963 na igreja do Vasco da Gama, por um dos pastores da igreja. Cresci, me tornei adolescente, saí, fui para a igreja presbiteriana. E um dia, em casa, começando a ler a Bíblia, me veio o mandamento do sábado. E aquilo me incomodou, e eu comecei a estudar todas as referências bíblicas sobre o sábado. E perguntei à minha mãe, e também comecei a estudar sobre o Espírito Santo, e perguntei à minha mãe se tinha uma igreja que unia o sétimo dia e a Assembleia de Deus numa só igreja. E minha mãe disse assim: tem a igreja onde você foi apresentado, que é a igreja da sua avó, e que sua mãe congregou lá há 20 anos. E eu disse: onde é que fica essa igreja? Ela disse: na rua Aviador Regos Barros, Vasco da Gama, Recife. É a Igreja Adventista da Promessa. E eu reencontrei a Igreja Adventista da Promessa. Passei a estudar o doutrinal, assim como o Alessio. Desejei muito conhecer o pastor Genésio. Tive o prazer de conhecê-lo. Tive o prazer de ter ele como professor de dogmática. E ele sabe que a minha dedicação era tanta a essa matéria que eu não tirei abaixo de 9 durante 2 anos. Praticamente foi 10 em todas as provas. E eu agradeço a Deus pela comunidade promessista. E tem uma coisa que eu tenho orado muito a Deus: sou promessista, quero morrer promessista, quero entrar no céu como promessista. Porque eu aprendi o que é ser um bom cristão na Igreja Adventista da Promessa. Então eu agradeço a diretoria geral, pastor Ademilson, pastor Mateus, pastor Júnior, pastor Alessio, pastor Eleilton, esposa do pastor Alessio, a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, e agradeço também ao senhor, pastor Genésio. A todos os pastores que foram meus professores no IBAP, eu tenho uma grande dívida para com vocês. E eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de ter estudado e aprendido com vocês. E um lema que eu trouxe na minha vida e quero levar até meu último fôlego de vida é: eu estou aqui para servir ao Senhor e à noiva dele, que é a igreja. A minha missão de vida é essa: é servir a Jesus e servir a sua noiva, a sua igreja. Eu agradeço a todos, agradeço a minha esposa, que infelizmente não teve a oportunidade de estar aqui porque a patroa não cedeu o dia de serviço para ela de folga, mas eu agradeço a Deus porque 50% do meu ministério é dela, 50% do meu sucesso é dela e 100% do sucesso é nosso. Então eu agradeço a Deus pela esposa e pelas filhas e por todos vocês, e espero em Deus ainda contribuir mais alguns anos na Igreja Adventista Promessa. E agradeço a Deus pelo apoio do pastor Ademilson. Né, pastor Ademilson? Quantas vezes pegamos a Dutra, terminava culto em São Paulo, 9, 10 horas da noite, a gente pegava a Dutra, ia para o Rio para dar aula, chegava no outro dia de manhã, cochilava no carro, comia um pão com ovo quando tinha, e dava aula de 9 da manhã às 5 da tarde, entrava no carro de novo e vinha embora. E graças a Deus, Deus nos levou, Deus nos trouxe, Deus nos abençoou e estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Nós também gostaríamos de ouvir o pastor Genésio Mendes. Ele concede a palavra para a Assembleia. Eu cumprimento os amados irmãos em Cristo Jesus, que aqui estão nesta tarde. Deus nos abençoou e nos trouxe até aqui, né? Por isso a nossa gratidão ao nosso eterno Pai, ao nosso Deus poderoso. Como disse já o Eleilton aqui, como já disseram os colegas aqui, falaram também nesta tarde, Deus tem sido muito grande para conosco. O que nós já vivemos e passamos
nesta vida, só Deus sabe, porque foi Ele que nos abençoou, foi Ele que nos ajudou, foi Deus que nos trouxe, foi Deus que nos deu a graça e a misericórdia. Meus irmãos, eu não vou falar muito tempo, porque o tempo não nos permite. Porque se eu tivesse que falar muito, eu tinha que começar lá pela fundação da Igreja Adventista da Promessa. Eu fiz parte de tudo isso. Graças a Deus. E Deus me trouxe acompanhando essa história e aqui eu estou até hoje. Só Deus sabe a alegria que eu tenho em minha alma, em meu coração, por saber que Deus me conduziu, Deus me abençoou. Muitos trabalhos foram feitos neste movimento adventista da promessa em várias partes desse país, onde nós estivemos representando a Igreja Adventista da Promessa, realizando com as pessoas ali presentes o trabalho os trabalhos que foram realizados. Isso sempre eu estou lembrando dessas questões todas. Nossos companheiros de luta, de trabalho, nossos companheiros aqui na Vila Maria, aqui não, lá, eu não estou em São Paulo, eu estou em Campinas. Mas Deus tem abençoado grandemente. Eu me lembro quando esse rapaz aqui veio para o seminário e começou a estudar conosco, a fazer os seus trabalhos ali juntamente, e Deus o abençoou grande e poderosamente, tanto assim que ele está aqui hoje como representante também de uma região e da Igreja Adventista da Promessa. Tudo isso é motivo de grande satisfação, é motivo de grande alegria em ver os irmãos aqui, muitos dos quais talvez estiveram comigo, assistiram trabalhos comigo, juntamente conosco. Ali está o pastor Dr. Sebastião Lino Simão, colega, amigo de trabalho, amigo de igreja, né, pastor? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado forças, Deus tem nos dado a sua bendita e gloriosa graça. Por isso tudo, irmãos, eu sou grato ao meu Salvador, grato ao meu Deus, por tudo isso, e muito mais ainda aqui, no nível horizontal, a oração desse pessoal, a oração da igreja em nosso favor. Eu nunca me esqueço, amados irmãos, eu estava numa ocasião numa cidadezinha pequena do estado de São Paulo, e nem me recordo o nome da cidadezinha agora, mas ali naquele lugar uma irmãzinha, baixinha, idosa já, ela me chamou, disse: pastor, vem cá. Eu fui com ela, ela me levou assim bem no cantinho da sala, naquele lugar onde nós estávamos. Ele disse: pastor, todas as noites eu me ajoelho aqui nesse chão e oro em favor dos pastores adventistas da promessa. Aquilo me tocou naquele momento, e até hoje eu me lembro dessas palavras daquela irmãzinha, e sei que elas não ficaram somente ali naquele lugar, elas subiram aos céus, e Deus tem nos dado respostas divinas. Por tudo, irmãos, portanto, eu sou grato ao Senhor. Como disse a vocês, se eu tivesse que
falar mais, eu ia tomar muito mais tempo dos irmãos. Mas que Deus ricamente nos abençoe, que Deus ricamente nos guarde. E me permitem, eu quero dar um abraço especial no colega que aqui esteve na frente, representando o nosso seminário, pastor Alessio. Não. Também, aqui são um dos antigos amigos de seminário lá em São Paulo. Rivaldo, por favor. Irmãos, irmãs, eu quero pedir à direção da igreja, à direção do presbitério que nos fez essa homenagem, que por favor, que conste isso nos documentos da igreja. Quando forem relatar esse momento, coloquem assim: Pastor Genésio foi o primeiro homem, primeiro pastor a receber o título de professor honoris causa, e o pastor Rivaldo foi o segundo. Esse é um pedido que eu faço à igreja. Por favor, lembre-se disso. Que ele foi o primeiro e que eu fui o segundo. É um presente que a igreja vai me dar. Pelo amor, pela consideração que a gente tem a esse homem. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida dele. Me honra muito ser o segundo, sendo ele o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. Pode se assentar, por gentileza. O nome de Jesus está sendo glorificado. Vamos continuar em louvor, bem dizendo a fidelidade do Senhor. Isso é fruto da fidelidade, da graça, da bondade de Deus. Vamos louvar o Senhor junto com o pastor Josiel para finalizarmos este momento. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, a Deus Filho darão tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares.
todo o universo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, a segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus, nós chegamos ao final dessa solenidade. Louvamos a Deus pela vida dos que participaram aqui de casa. Louvamos a Deus pelos professores que receberam o título. Que Deus continue abençoando o pastor Genésio, o pastor Rivaldo. Nós encerramos então esse momento de solenidade. Nós vamos dar 10 minutos para a gente ter aqui um momento de foto, quem quiser tirar foto, né, com os professores, e na sequência nós vamos retomar a nossa assembleia para finalizar, ok? Então eu gostaria de pedir para aqueles que estão participando da 58ª Assembleia, na sequência nós temos mais 2 pontos para a gente encerrar a nossa assembleia, e a gente pede aí que todos estejam a postos aí daqui uns 10 minutos para a gente retomar a nossa assembleia. Deus abençoe.